Boa tarde, todo mundo. Eu me chamo Caru, sou estudante de Direito pela URGS, aqui na Faculdade do Rio Grande do Sul, na URGS. Bom, além de estudante, eu também sou artista. Trabalho, então, mais com pinturas e ilustrações. Faço ilustrações a partir mais das minhas transvivências, sobre corporalidades de transmasculinis, né? Então, é isso, sim, além de estudar gênero, também venho trazendo para as artes as ilustrações de corpos e corporalidades desviantes e de transmasculinos, assim. Não sei se a Psy também quer se apresentar. Tava dublando. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Psy Bruxa. Eu tenho 31 anos, moro em São Paulo. Sou uma travesti vivendo com HIV. Não me defino como artista. E, na verdade, eu faço mestrado em antropologia social na USP e pesquiso a criminalização da transmissão do HIV. E também faço inúmeros outros trabalhos, principalmente pensando em saúde e educação sexual, com jovens na periferia de Heliópolis, e também na coordenadoria de AIDS de São Paulo e na frente de saúde da Casa Chama, né, onde a gente está organizando uma frente assim muito potente para poder cuidar das nossas corpos, dos nossos corpos trans e travestis. Ah, acho que é isso. Imagina, e faz parte da Louca de Favirens, né, que é uma coletiva de pessoas vivendo com HIV e AIDS super potente, que a gente desenvolve vários trabalhos a partir dessa união. Prazer, então, meu nome é Lu, eu sou formada em biomedicina, eu faço mestrado em saúde pública, faço parte do grupo de pesquisa, né, que está organizando o Baforal, e sou uma pessoa trans, não binária, e, enfim, eu acho que é isso, assim, mais coisas importantes sobre mim. E é isso, estou feliz de estar aqui com vocês, agradeço muito por terem aceitado o convite também, por terem me convidado para mediar, eu acho que vai ser bafo. E acho que a gente pode ir dando início. Gente, eu já vou pedir desculpa caso aconteça entre alguém e tal, porque eu tô no meio do trabalho. Então... veio uma mensagem aqui. Então, qualquer coisa, se der alguma interrupção e tal, aí eu já vou me desculpar por isso, por hora, tá? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar antes da gente começar as perguntas? Eu acho que eu só esqueci de dizer que eu sou uma pessoa transmasculina, não binária. Eu não situei, talvez, a minha identidade de gênero, mas só isso. Bafo. Então, gente, a primeira pergunta que eu pensei em fazer é ver como é que vocês pensam, assim, já que a nossa temática, né, dessa live de hoje é sobre construções de corpos em uma sociedade cisnormativa. Eu pensei em perguntar para vocês como é que vocês pensam o corpo e essa articulação com a arte. Bafo. Eu imagino que é uma pergunta bem... Mas vamos Quer lá. começar, Caru? Vamos conversando. Posso começar. Bom, eu acho que, assim, pensando no meu processo mais individual, né, que é mais a partir da linguagem, de uma linguagem do desenho, das ilustrações, enfim. Eu tento trazer as corporalidades a partir das transvivências, né? Então, compreendo, assim, que quando a gente representa corpos e corpos e corpas trans mistigêneros, a gente tá dando visibilidade, a gente constrói realidades, a gente tensiona essa generalidade, né? E para mim é isso, assim, eu acredito que a corporalidade na arte, e corporalidade de corpos transvestigêneros, ela tensiona essa realidade cisgênera ocidental e colonial, assim. Eu acho que também eu consigo pensar e vejo um pouco assim a partir de
um corpo um tanto ciborgue, assim, como diria Donna Haraway, assim, sabe? Acho que dessa construção de um corpo que é máquina, organismo e que, enfim, que é uma criatura de uma realidade social e que ao mesmo tempo também é uma ficção, né? E eu acho que quando a gente fala sobre arte, a gente também faz ficções. E quando a gente faz ficções, a gente também faz realidades, né? Então, acho que para mim tem um pouco isso, assim, essa construção da arte com os corpos e na minha construção dos corpos transmasculinos, não só visibilizar essas identidades de gênero, mas como também construir realidades e construir corporalidades, né, a partir de uma ficção e que, enfim, e que disputa, então, também uma ideia de corpo que não é esse corpo ou magro, ou esse corpo que é cisgênero, né, que, enfim, que é binário, né, sempre tento construir, então, essa disrupção, assim, né, essa ruptura com esse sistema mesmo, né, sistema com C mesmo, assim, né. Mas para mim é isso, assim, tem essa articulação dessas tensões, assim, dessa generalidade mesmo. Bafo. Chique, Carol. Eu tava aqui pensando que, tipo, bom, toda arte é política, né? Por óbvio. E ela envolve, pensando não numa arte branca, cisgênera, né? Da galera só se estribuchando e se chamando de arte, mas pensando a arte como um processo de subjetivação e de transformação e de sensibilização, né? Como eu falei no começo, eu não sou artista, não me considero artista e não sou pesquisadora da arte, mas sou uma pessoa que está sempre vendo e refletindo sobre as pessoas produzindo arte, sabe? Então isso já me gera várias reflexões, assim. E eu entendo a arte como um local de potência, né? E aqui eu queria trazer o exemplo do coletivo das Liliths, que é um coletivo que é de Salvador, né? E o que essa galera faz é uma espécie de arqueologia. Espera só um pouquinho, acho que tem um barulho aí rolando. Tá Eu dando vou uma. silenciar Vocês estão ouvindo? meu microfone. Ai, arrasou, Lu. Obrigada. E o coletivo das Liliths é uma galera que faz uma arqueologia teatral, né, em busca de histórias dissidentes de gênero e de sexualidades, né, que são histórias que não são contadas no processo de formação do Brasil, né, em especial no processo de construção identitária nacional. E elas não foram contadas no sentido não de não estarem presentes, né? Não é sobre isso, mas diz de um não reconhecimento ou como parte das estratégias de apagamento cultural. E aí, pensando, a antropóloga Lélia Gonzalez, ela tem uma produção muito ampla sobre isso, né? De falar como a cultura brasileira é uma cultura negra, né? Nossos costumes, nossas festividades, a nossa linguagem, né? Mesmo sendo a língua portuguesa, ela vai a língua do colonizador, né? A Lélia Gonzalez vai falar de um português, que é para demarcar a presença de dialetos, de musicalidade, de cultura, né, e de trazer isso enquanto um aspecto de formação cultural e de demarcar a cultura brasileira enquanto uma cultura negra. Acho que esse é um ponto, né? E daí, quando a gente pensa os processos de racialização, e daí eu acho que eu queria começar refletindo sobre a racialidade, né? Porque eu entendo que a racialização ela propõe outros modelos de existência baseados em um amplo sistema de diferenciação, né? Mas não calcado na ideia de um copertencimento, mas acho que num local de produção de marginalidade e de produção do poder colonial, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a racialização ela propõe também o gênero e a sexualidade, né? Além de delimitar o poder econômico das pessoas e dos grupos sociais, como a gente está vendo que acontece a todo momento, né? E isso significa, eu acho que, assim, em linhas gerais, num sofisticado processo de desumanização de outros. É uma imposição, né? Um limite ao pensamento e à criação. Então, é uma estratégia de poder eugênica, né, que constrói barreiras para impedir pessoas negras, pessoas trans e travestis e de sexualidades dissidentes de prosperar. E nós, acho que enquanto sujeitos colonizados, né, dessa epistemologia, de fato nós habitamos um modo subalterno de subjetivação.
e nós utilizamos a linguagem do colonizador, né? Nós negociamos linearmente nessa linguagem, que na verdade é uma linguagem da branquitude europeia, mas nós, enquanto pessoas brancas, quando reproduzimos a branquitude, né, a gente comparece com essa própria violência. Então, acho que nesse sentido, por que que eu comecei falando do coletivo das Lilith, né? Para trazer um exemplo de como a arte tem se tornado, ou sempre foi, esse local de possibilidades, né? É o local onde é possível reconstruir a sua subjetividade a partir do momento em que você vai sistematizando o seu pensamento e refletindo sobre os efeitos do poder colonial sobre o teu corpo, né? É uma espécie de transmutação no corpo da violência colonial, né, em arma estética, em voz, em musicalidade, em imagem, em som, né, no produzir do conhecimento sobre si, sobre suas origens, e de uma forma muito generosa, né, convenhamos. Assim, só para finalizar esse pensamento, que eu estou indo longe, acho que assim, a multiartista e pesquisadora Castiel Vitorino, acho que todo mundo deve conhecer ela fala muito sobre esse processo de descolonização, né? E daí eu acho que isso nos leva a pensar, isso a leva a pensar, na verdade, em uma espiritualidade travesti. Em que sentido? À medida em que ela, enquanto uma travesti preta, faz esse trabalho de investigar a sua ancestralidade, né, e entender o processo de formação da sua cultura, ela entende que a espiritualidade é um processo coletivo, né, e que nós experienciamos isso de forma singular, de maneira única, tal. Mas que esse modo único de se conectar com a coletividade, está nessa coletividade para muito além da espécie, né, do Homo sapiens, mas entendendo, incorporando outras formas de existência, plantas, outros animais, enfim. Né? Esse pensamento por si só ele já rompe com o modelo da branquitude, né, que produz hierarquia, casta e tal. Assim, eu acho que nesse sentido, ela comenta que a base e o fundamento da cultura do povo bundo, que é onde ela vai fazer o resgate ancestral dela, é a transfiguração e a transmutação. Ou seja, a espiritualidade travesti, ela diz de conseguir continuar, né, nesse processo de transmutação. Não apenas no sentido de ir de um lugar para o outro, né, mas a transição acontecendo em um nível corpóreo, de você poder mudar a sua matéria, como fazem as borboletas, por exemplo, né? Isso é a transfiguração e a transmutação, e que, como ela mesma diz, nós travestis, e pessoas trans, no caso, fazemos isso o tempo todo. Né? E é claro que a colonialidade ele vai chamar isso de diversas outras formas, né? De disforia, de incongruência de gênero, de louca, de desviante, de criminosa, de qualquer coisa. Então, só para fechar esse raciocínio, eu acredito que a arte, ela diz desse processo de transmutação do ethos colonial, né, para um devir de liberdade que a ser vivida no corpo mesmo. Acho que é isso que eu queria falar. Fui longe, né? Amei. Ai, arrasou, sério. Arrasou muito. Adorei. Gente, vocês querem falar algo assim a partir disso? Ou vocês querem passar para a próxima pergunta? Não, eu só queria comentar que eu fiquei refletindo essa manhã, né? Eu tô nesse processo de imersão, assim. Não sou só eu, com certeza, né? Mas, tipo, viver uma transição de gênero requer uma série de reflexões, né? De recalcular o teu corpo, a rota do teu corpo na sociedade, né? E um esforço contínuo para poder ter um certo nível de controle dessa rota. Então, sei lá, para mim tem sido muito importante ouvir o que essas pessoas têm falado, sabe? E também admirado a arte que muitas pessoas estão produzindo como forma de inspiração de vida mesmo, assim. Então é muito legal estar participando disso, porque isso me possibilitou ficar refletindo sobre essas coisas hoje. Uhum. Não, total. Total. Ó, surgiu uma pergunta aqui, ó. Eu vou ler, tá? Nossa, é difícil às vezes acompanhar tudo aqui, tá? Vamos lá. Pergunta de Joyce Mello. Pice, uma questão. Você acredita que esse processo de descolonização encontra espaço no campo acadêmico da pesquisa?
para que possamos ter ferramentas para o debate. Ué, não tô ouvindo. Eu tô sempre dublando. Eu acho que assim, eu acho que encontra total, assim, principalmente com a partir de um momento em que novas corpas começam a entrar nas universidades, né? Principalmente pessoas negras e pessoas trans. E aí eu fico brisando muito sobre isso, sabe? Porque pensando aqui, eu estava lendo outro dia a Patrícia Hill Collins, e ela fala sobre a interseccionalidade. E ela vai falar que isso é uma categoria criada no movimento negro, né, para poder refletir sobre a experiência da negritude, o local onde homens e mulheres negras são colocadas na sociedade e tal. E ela fala que quando isso entra para a universidade, parece que isso se perde um pouco, né? E tipo, tanto que o texto se perdeu na tradução, porque parece que só fica nessa produção estritamente identitária de falar mulher, negra, pobre, não sei o quê, mas não reflete sobre estratégias, né, sobre tecnologias sociais para você subverter isso, né? Porque se você não consegue refletir sobre uma forma de resolver esse problema na sociedade, da racialização, da generificação, não tem por que você ficar nomeando, né? Acho que talvez a gente esse processo de nomear, ele pode se enquadrar muito mais no processo eugenista se você não tiver essa responsabilidade social. Então, eu acho que existe uma possibilidade de fazer um saber, produzir um saber que não tenha nenhuma ligação ou nenhuma. Ai, fugiu a palavra. Enfim, um saber que seja decolonial, né, que não tenha nenhum compromisso com esse sistema branco, né, sistema com C, a partir do momento que você reflete sobre essas tecnologias e também, com certeza, a partir de quem está produzindo esse conhecimento. E é extremamente importante que a universidade, que as pessoas estejam abertas e que reconheçam outras corpas e suas produções de conhecimento, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode discutir nisso, né? Mas existe muita potência também e muito boicote. O que você acha, Carol? Você não concorda? Muito, muito. Acho que sobre essa questão da produção do conhecimento, é, primeiro pensando que, assim, quando a gente pensa na academia, é inevitável não olhar para ela e ver como que ela é uma produção muito colonial e ocidental, assim, é muito dura, né? Ela é uma produção, é um espaço muito duro de se estar, assim. Então, assim, quando corpas trans e corpas de pessoas negras entram e disputam esses espaços, esse espaço, existe todo um tensionamento, né? E aí que também produz também, e nesse tensionamento que se produz muita potencialidade, né? Enfim, são essas corporalidades que a gente pode, sei lá, considerar talvez desviantes, né? Desviantes desse olhar ocidental, ou desviante dessa normatividade muito colonial e binária, né? De gênero, que é justamente que se cria, assim, que tem essa potencialidade de criar coisas novas e disputar outras formas de pensar o conhecimento, né? De fazer conhecimento. E é isso, assim, acho que por isso também que é tão importante, assim, se pensar em políticas de acesso, assim, manutenção na academia, né? Nesses espaços acadêmicos, assim, né? Enfim, mas indo, né, por uma questão de políticas públicas daí. Total, total. Eu até estava pensando, gente, esses dias sobre o quanto também, porque o meu trabalho assim em pesquisa, eu acho que, sei lá, em vida também, né? Porque eu acho que vida não está separada da pesquisa. É muito sobre esse hackeamento, né? De, enfim, hackear os espaços e tal. E até pensando nesse lance do hackeamento também, eu pensei esses dias que eu vi uma frase da Jupe do bairro, que ela falava assim, eu cansei de hackear, eu quero criar novas possibilidades. E aí eu pensei muito isso, assim, também, o quanto dentro da academia a gente fica muito engessado também
tipo assim, tá sempre nesse lance de, sei lá, procurar, tu vai fazer um trabalho acadêmico, tu vai procurar uma referência que ela tá dentro da academia, sabe? E o quanto também, tipo, não é potente, né? E também hackear esse sistema, assim, a gente tá procurando produções que estão fora, né, desses lugares, assim, tipo, sei lá, eu tenho visto muita produção, assim, da galera, por exemplo, no Instagram, assim, e são coisas que eu tô querendo muito incorporar dentro desses lugares de produção de saber, assim, porque a gente acaba ficando muito nessas já, tá, e daí fica sempre citando, tipo, a mesma galera, assim, sabe? E, não sei, fiquei pensando muito, assim, o quanto também isso não é essa criação de novas possibilidades, né, que a Jupe fala até. E, E ai, bafo, gente, muito bafo isso que vocês estão trazendo, sério. fiquei pensando agora sobre isso e me veio muito isso, assim, de reconhecer, porque isso também é reconhecer outras formas de conhecimento que não acadêmico, né? Porque, claro, quando a gente está inserido na academia, tem essa normativa de citar outros trabalhos acadêmicos com uma linguagem muito acadêmica, né? E quando a gente para e reflete sobre esse processo, a gente também, além de tensionar novamente essas normatividades acadêmicas, a gente também reconhece um saber popular, né? Um saber entre nós, que é produzido por nós mesmos, como corpos trans, né? Enfim, assim, que é reconhecido nas nossas transvivências, né? Então, acho que quando a gente faz essa reflexão e tenta trazer para o nosso trabalho acadêmico isso, é muito potente. Eu acho que é muito a partir daí que a gente está construindo de fato, assim, né? E que a gente está se movimentando e fazendo acontecer, assim, essas mudanças, assim, né? Às vezes, talvez a passos pequenos, mas, enfim, acho que é um processo, né? Nossa, eu acho que total, né? E é extremamente potente, tipo, com que as universidades, aí pensando especificamente em faculdade de saúde, sabe, medicina, saúde coletiva e pública também, né? Que reconheça a produção de conhecimento da sociedade. Porque isso eu fico pensando, na antropologia, isso rola em muitos níveis, né? Várias coisas que são sistematizadas na academia, elas, sei lá, estão sendo pensadas muito antes, há muito tempo no movimento social, né? O movimento social parece que é a fonte que muitas vezes é legitimada dentro de um espaço de poder como a universidade, né? Tem essas tensões, assim, porque a nossa sociedade foi construída desse jeito, né? Tem as barreiras, assim, inclusive para ver quem pode ser legitimado e quem não pode, né? Acho que é isso. São várias questões, né, para a gente pensar. Total, total. Peraí, surgiu tem uma pergunta aqui, ó, vamos lá. Comentário e pergunta da Flávia Mello. Recalcular a rota do teu corpo na sociedade. Fantástica essa descrição, Pisse. Queria muito ouvir todos vocês, Pisse, Lu e Caru, sobre essa experiência nas vivências de vocês. Uau! Todo mundo muito reflexivo. Assim, isso dá para muitas nuances, né? São muitas nuances da nossa vida que são recalculadas e às vezes de uma vez, sabe? E isso requer muito tempo para a gente processar, entender as transformações e como a gente vai sendo atravessada nesse momento, né? Sei lá, eu fico pensando que há uma transformação em relação às epistemologias que a gente procura, há uma transformação em relação às referências que a gente está buscando, há uma transformação no andar na rua, na forma como as pessoas te olham, a forma como você vai ser tratado ou não, os afetos que vão ser negados, né? As redes que a gente vai ter que construir. Tipo, é um atravessamento completo, né? Que é a experiência da subalternidade, né? Da generificação, e assim, ainda pensando eu como uma pessoa branca, né? Com certeza isso se estende para muito além para uma pessoa racializada enquanto negra, enquanto indígena. Então, assim, eu particularmente eu me reivindico uma travesti há pouco tempo, né? Me entendo como uma travesti, na verdade, há pouco tempo, embora já tenham me gritado travesti antes de eu falar, sou travesti.
E acho que isso também faz parte desse processo, né, de se entender o nosso corpo na sociedade, assim. Mas já deu para refletir sobre bastante coisa, assim, sabe? Eu vou falar só uma curiosidade, tipo, eu tenho muita mania de andar de bike, né, em São Paulo. Tipo, eu faço as coisas tudo de bicicleta. Então eu saio aqui do quilômetro 19 da Raposo Tavares e eu vou até o centro de São Paulo, vou até Guarapiranga. E tipo, a bicicleta, ela é além do momento de reflexão e gostoso, tal, não sei o quê, ela é o momento de eu colocar o meu corpo de dia na rua. E isso para as pessoas trans travestis é um bagulho muito foda, assim, não é uma coisa simples, mas é uma estratégia mínima que seja que eu tenho encontrado de tentar naturalizar a minha presença no espaço público, né? Isso se estende para várias coisas, assim, mas enfim, só pensando como a gente recalcula a rota e cria estratégia, né? Enfim. Para mim, a vivência é um tanto diferente, até por uma questão da construção da masculinidade, né? Ah, esses recalculamentos, assim, eles são diários, assim, né? Desde a questão do início da hormonização, né? Da questão ah, enfim, a ânsia de ser lido e reconhecido como uma pessoa transmasculina, e impossibilitado por uma falta de hormonização que começou faz pouco tempo para mim. E daí, quando se alcança, então, uma certa visibilidade ou, enfim, expressões de gênero, né? Enfim, os tratamentos vão se tornando diferentes, assim, é uma doideira, assim, na verdade, é muito doido, sabe? É uma doideira porque no mesmo dia, no único dia, eu consigo ser tratado como masculino, como uma pessoa feminina, e eu consigo, sei lá, ser tratado como uma pessoa, sei lá, também uma forma de aberração, sabe? Enfim, e é um processo, assim, que às vezes causa medo, que às vezes causa isso, inclusive na própria instituição acadêmica, assim, né, em relação. Bom, eu venho de uma formação, estou me formando agora em Direito, e é muito dura essa faculdade. É, é um curso, assim como da área da saúde, assim, mais enrijecido, né? Então, corporalidades trans e corporalidades racializadas como negras, indígenas, passam por vários percursos muito mais truncados nesse curso, assim, né? Pelo menos aonde eu estudo, assim. Então, assim, é viver uma constante insegurança de como que você vai ser tratado, de qual que vai ser, assim, as expectativas, né? Nessas rotas diárias, assim, da vida de como uma pessoa trans, né? E que a gente vai construindo resistências, a gente vai construindo nesse percurso das inseguranças, vai construindo mecanismos de existência, de possibilidades, de resistência. Enfim, seja andar de bike na rua e que algo é muito bom e libertador, enfim, né, a redes de apoio, enfim, construções de espaços com outras pessoas que têm experiências, vivências parecidas, né. Com certeza, andar em bonde pra gente, eu acho que é muito significativo, né? Muito. Faz toda a diferença na forma como as pessoas vão olhar pra gente ou interagir, né? Elas vão evitar, provavelmente, se a gente tá. E é exatamente assim, né? As bruxas têm que estar unidas mesmo, e eu acho que isso fortalece muito. Faz toda a diferença, né? Que é o que o movimento negro, né, tem chamado de aquilombamento, né? De uma construção de rede de afetos para poder atravessar as violências. Nossa, total. Eu só vou trazer assim uma reflexão que eu tive esses dias sobre o processo da. Tipo, eu fico pensando muito assim no lance da gente criar também agenciamentos, né, de si, assim, da gente se entender enquanto agente, assim, dessas situações, sabe? Porque eu acho que isso para mim, pelo menos, é muito significativo, assim. E aí eu tava pensando esses dias que eu tava escrevendo sobre a última vez que eu apliquei, né, no caso, não fui eu, e justamente isso que me causou uma reflexão, tipo, a última vez que eu apliquei a testosterona, e tipo assim, quando tu vai aplicar a testosterona, tu faz acompanhamento pelo SUS aqui em São Paulo, quem aplica é uma enfermeira, porque tem todo
todo o sistema regulatório, que eu acho, inclusive, muito interessante de estar se pensando sobre, tipo, como a testosterona ela é enxergada dentro dentro da medicina, assim, dessa liberação, assim, farmacêutica, né? Como ela é regulada dentro dessa, sei lá, farmacopolítica. E aí eu tava pensando, daí, tipo, tu tem que ir lá e uma enfermeira tem que aplicar em ti, assim. E aí eu pensei assim, bah, a mulher que aplicou em mim, tipo, não foi eu que apliquei, sabe? Mas eu tô entendendo, enquanto eu escrevo isso, eu tô me colocando como, tipo, um agente dessa própria situação, sabe? E eu fiquei pensando, tipo, muito o que seria isso, assim, para mim? Será que seria uma tentativa de talvez me colocar como, tipo, protagonista, assim, dessa ação, sabe? Porque eu acho que nesses processos também, e falando agora do lugar que a gente se encontra, né, dentro de uma faculdade de saúde pública, eu acho que os processos de como, como as vivências, né, trans, travestis são enxergadas dentro desse local, assim, né, é de uma maneira muito patologizante, né, de uma maneira muito medicalizante, assim. Então, a gente tem que estar sempre, tipo, ali brigando e lutando e tensionando esse espaço, né. Então, eu até talvez já vou puxar o gancho para uma pergunta que eu queria fazer para você, já que a gente já está nessa discussão aí da saúde, enfim, que é sobre. Eu vou só abrir ali rapidinho para eu ler a pergunta, porque senão eu não me lembro direito. Aqui, ó, deixa eu achar ela ali. Daí vocês vão ficar só com a minha voz aqui, meio do além. Aqui, gente, ó. Bom, então, pensando que essa live, né, ela está acontecendo pela Faculdade de Saúde Pública, né? Então, pensando que a gente está num lugar de produção de um saber hegemônico, que ele é um saber branco, cis, masculino, hétero, como vocês acham possível subverter isso com as nossas corpas, que no caso, né, seriam corpas trans, enfim, que são atravessadas por diversas outras vivências, né, e marcadores, mas acho que no geral, assim, falar talvez sobre essa vivência trans, assim mesmo. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né, mas talvez se vocês quiserem falar um pouco melhor, assim, talvez até em termos mais práticos, sei lá. Quer começar, Carol? Ah, tô pensando sobre a pergunta ainda. Tá. Eu posso tentar falar alguma coisa, mas refletindo ainda, né? Acho que assim, primeiro que tem uma barreira que a gente precisa reconhecer, né? Que é uma barreira estrutural, né? Chamada transfobia e racismo, que impede com que pessoas trans, principalmente pessoas trans negras, entrem na academia, né? Ou se formem no ensino médio, ou continue, supere uma expectativa de vida de 35 anos. Então, tipo, chegar na academia já é um desafio gigantesco. Se eu não me engano, acho que 0,4% das pessoas trans estão na academia. É tipo menos de 1%. Né? É tipo meia dúzia de pessoas. Então, a gente precisa reconhecer isso não como uma incapacidade das pessoas trans e travestis, né? Mas como o resultado de uma violência que acontece há 500 anos, pelo menos, entendeu? E que a gente não se propôs a debater isso, ou, na verdade, muita gente está debatendo isso com seriedade, mas eu acho que falta escutar o que nós estamos falando há tanto tempo, né? E criar estratégias e medidas para poder criar fissuras com esse modelo cisnormativo branco dentro da academia. E como que isso pode acontecer? Tipo, acho que as cotas para pessoas trans e pessoas negras é fundamental com que esteja. A partir do momento que você entra numa sala de aula e vê um aluno negro e nenhuma pessoa trans ou uma pessoa trans, tipo, já é um indicativo de que, pô, não tem como continuar assim, né? Ou que você olha quantos professores negros você já teve, quantas professoras trans, quantos professores trans masculinos você já teve. Então, tipo, essas coisas, elas partem primeiro de uma sensibilização e de um bom senso de você olhar para o lado, né? E fazer o que a Cida Bento fala, de romper com o pacto narcísico da branquitude, né? E também da cisnormatividade. E prestar atenção nessas nuances, né? Que nem são nuances. E aí, a partir do momento que você consegue fazer isso e planejar estratégias de como você vai conseguir chamar essas pessoas para produzir conhecimento junto com vocês, com os professores, enfim, né?
Aí você já chega para uma série de outras questões, né? Que é, primeiro, considerar o que as pessoas trans estão produzindo na academia. Eu acho que tem muita negligência, tem muito descaso, tem muito olhar de, ai, é só uma pessoa trans, é ativista, entendeu? Deixa ela falar e isso não entra no patamar de relevância que a gente está discutindo aqui. E entra. E entra, né? Porque se a gente for pegar os dados que têm sido produzidos pela epidemiologia, né? Se a gente vê os agravos em saúde que estão acontecendo hoje, a gente vai ver, por exemplo, só em HIV e AIDS, 40% das travestis de São Paulo vivem com HIV e AIDS. E há uma incapacidade dos serviços de saúde de trabalhar com a retenção para adesão dessas pessoas nos aparelhos de saúde. Então, assim, existe uma série de questões que as universidades e os aparelhos de saúde não estão sabendo responder, não conseguem. E não conseguem porque também não produz esse conhecimento junto com a gente. Né? Se produzisse, a gente teria muito mais chance de criar um diálogo com a população de maior vulnerabilidade social, de produzir uma tecnologia social que seja de fato efetiva. Esse é outro ponto. Eu acho que uma outra questão também é pensar que as pessoas trans, pessoas negras, elas normalmente no Brasil estão em situação de vulnerabilidade social. Então, como que você vai pensar a permanência dessas pessoas dentro da instituição? Isso requer de dinheiro, comida, né? Isso requer de criar um ambiente que seja suave para você circular, né, com menos treta, com menos briga, com menos agressão, com menos olhares, né, sem ninguém querer te tirar do banheiro de acordo com o gênero que você está ali, né, o banheiro que você quer entrar. Então, assim, existe toda tem a necessidade de fazer o que essas instituições poderiam fazer também, aqui ó, dando dica, hein, que é pra galera catar. Contratem pessoas trans e pessoas negras para fazer uma formação com todos os profissionais que estão trabalhando nessas instituições, para que as pessoas não sejam racistas e transfóbicas. Tipo, se isso acontecer, a gente já consegue ter a possibilidade de criar um ambiente muito mais acolhedor que não vai botar essas pessoas para fora. Né? O segundo passo é você ter um bom senso de falar, pô, eu sou professora, não sei o quê, ganho 30 mil, a pessoa não conseguiu nenhuma bolsa, como é que eu vou fazer para ela continuar produzindo conhecimento junto comigo? Né? E aí é distribuição material mesmo, de renda, porque senão não vai rolar. Uou, eu achei ótimo. Eu fiquei pensando sobre o que tu falou, Psy, e é isso, assim, acho que, principalmente, assim, ai, gente, eu tô com uma reforma aqui do lado, pelo jeito. Eu não sabia que isso acontecia, desculpa. Mas tá, Eu vamos fiquei lá. uns minutos travado aqui. Tá, eu não sei muito o que fazer, mas vocês vão ter que escutar, então, o vizinho batendo martelo aqui do meu lado. Mas tá, sobre essa questão de tornar as coisas materiais, né? Eu concordo muito com o que tu falou, Psy. Eu acho que é muito comum, assim, principalmente alguns professores, se utilizar do conhecimento trans, da sabedoria trans, das transvivências ou das vivências de pessoas negras e não e usar a partir disso, né? E não contribuir de fato com, sei lá, com bolsas, com acesso e acessibilidade de fato, né? Acho que, enfim, é muito comum também convites para falar em espaços, para trazer o nosso conhecimento sem um retorno, um aqué que é muito necessário para a vida, né? Para se tornar, enfim, para acesso mínimo, né? Como produzir conhecimento se não tem minimamente o que comer em casa, né? Como produzir, tá nesse espaço disputando essas narrativas e disputando esse espaço cisgênero, majoritariamente cisgênero, né? E ocidental, enfim, da branquitude, assim, que é a academia, se não está garantindo o mínimo de material, né? Então, concordo muito, assim, e acho que é fundamental, assim, principalmente os professores se reverem
E também, assim, para além disso, também pensar uma questão de currículo, assim, da formação dos profissionais, assim, né? Eu acho que é urgente a gente pensar, assim, quando você pensa em medicina, sabe, é muito urgente pensar uma formação de médicos, médicas, médiques, que pense e tenha um olhar mais cuidadoso sobre gênero, sobre identidade de gênero, das áreas da saúde, assim, um todo, não só, né, acho que todas elas tinham que ter em algum momento, uma cadeira obrigatória sobre racialização, sobre a cisgeneridade, branquitude, enfim, alguma coisa, sabe, porque as pessoas, elas se formam, se tornam profissionais, vão nos atender e vão cometer racismos, vão cometer transfobias, assim, ah, é, é desgastante, né? É muito violento isso, assim, né? A transfobia diária, o racismo que eu não sei como é que é, mas enfim, é isso, assim, são muitas microviolências que se tornam muito pesadas e isso faz com que tenha muito um adoecimento mental, né, dessas populações, né. Então acho que é isso, assim, acho que pensar a academia meio que pensar em uma reestruturação dela inteira, assim, né. Também, enfim, assim como a Quilombar-se também acho que também a gente construir também espaço para pessoas trans, assim, de fortalecimento, de uma ouvidoria, talvez, de violência a partir dos professores, né, uma questão de perseguição, talvez, enfim. Até porque, enfim, é muito fácil se vulnerabilizar quando está sozinho num espaço em que a maioria das pessoas é cisgêneras, né? É, e quando acontece uma violência, é muito difícil, falando do lugar de quem já sofreu uma violência de gênero para um professor, é muito difícil, pelo menos para mim, foi muito difícil contra-argumentar e me colocar e apontar o dedo que aquilo era uma transfobia, né? Porque eu só fiquei chocado, no caso, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, assim. E é isso, assim, né, num espaço que todas as pessoas eram cisgêneras, né, e que ficar, enfim, se quer perguntar se eu fiquei bem depois da violência, assim, que aconteceu comigo, como que você cria, então, esses mecanismos, né? Como que você, tendo uma prova com o professor, não sabe, na semana seguinte, como que você vai fazer para tensionar essa relação de hierarquia, né? Que é um espaço bem hierárquico e bem opressor, assim. Então, acho que tem que se pensar espaços de denúncias e um espaço acolhedor de denúncias, inclusive, né? Não adianta ser um espaço que se diga que vai receber denúncias de violências enfim, né, só vai tornar vai fazer com que aconteça uma segunda violência, que é não o acolhimento daquela pessoa, né? Que é o que acontece, por exemplo, nas delegacias de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Que acontece muito isso, assim, de sofrer uma dupla violência e agora uma violência institucional, uma violência estatal, né? Após um processo de violência doméstica, enfim. Então, acho que também tem que se pensar nesses espaços, assim. Eu acho que é bastante assim sobre responsabilidade, né? Eu acho que entender as responsabilidades, tipo, individuais e coletivas, assim, sair do lugar de culpa, né? Que é uma culpa cristã, uma culpa branca, assim, e tá se responsabilizando assim mesmo por construir essas novas possibilidades, assim. E obrigado, gente, por essa consultoria gratuita. Mas eu acho que é isso, né? Dar o apoio delas. Eu ia falar também de uma que eu acho que é importante a gente pensar também em deslocamentos de narrativas, assim, porque eu acho que muitas vezes, tanto dentro da academia, né, quanto fora dela, acaba criando-se um espaço muito em que, tipo assim, a pessoa, ela fica sujeita ao próprio assujeitamento dela, assim. Então, eu acho que é, tipo, chamar, sei lá, uma pessoa, sempre chamar pessoas negras para falar sobre racismo, ou pessoas trans para falar sobre transfobia, ou sobre, tipo, vivências trans, assim. E eu acho que, sei lá, as pessoas são muito mais do que isso, assim, né? Então, enfim, produz, tipo, em tanto lugar, assim, né? Muitas vezes não é nem, tipo, esse lugar em que a pessoa tá, tipo, produzindo, assim, que ela tá, sei lá, se criando, assim, também, e aí sempre se resume a isso, assim.
Mas eu acho que era isso, assim. E também, eu queria falar sobre também uma coisa que a Vulcânica, imagino que vocês conheçam a Vulcânica, espero que o resto das pessoas conheçam também, se não conhece, conheça, por favor. Que ela fala sobre qual é que ela tem uns posts, né, no Instagram dela falando sobre, fazendo, né, uma reflexão sobre qual é a intenção que as pessoas cis têm de estar sempre pesquisando sobre pessoas trans, né, dentro da academia. Então, eu acho que pensar também nesses deslocamentos de narrativas que muitas vezes fica num lugar de estar, tipo assim, de sofrimento, de estar até num lugar, às vezes, de fetiche, assim, sei lá, objetificação, assim, né, colocar enquanto objeto de estudo, assim. E eu acho que é uma reflexão muito importante, assim, nesses termos de responsabilidade também. Acho que era isso, gente. Nossa, eu concordo muito, Lu. Tava pensando aqui, sei lá, em relação porque é meu campo de pesquisa, né? Em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS, existe com certeza também uma produção, parece que é colocar as pessoas PVHs quanto objetos, né, e não como produtores de conhecimento, e tal. E isso gera um desgaste muito grande, assim, né, quando você vai lendo, porque as pessoas não têm cuidado com o vocabulário, né, trabalham dentro de uma perspectiva que para mim não rola, tipo perspectiva do risco, que é uma coisa muito comum, né? Só que você falar risco e AIDS, né, uma doença super politizada, altamente moralizante, esse risco ele não vai estar fora do corpo, né? Ele vai dizer que ele vai se transformar em uma outra coisa, ele vai se materializar no corpo, né? Em um corpo dissidente. Então, eu acho que assim, essa coisa também de colocar as pessoas como objetos de pesquisa e não como produtores de conhecimento, ela gera essa outra violência também, né? Além é uma constante exploração, né? E construção de um imaginário, assim, muitas vezes deturpado, né? E sem a menor cautela, e que vai gerar uma série de violências, né? Como a criminalização da transmissão do HIV, que é o que eu pesquiso. Isso para muitas outras esferas também, claro. Aliás, eu não sei, eu não falei isso no início, mas eu trabalho num CTA com vinculação de pessoas vivendo com HIV. Aí tá me reverberando muito, assim, muitas coisas que tu tá falando. Bafo, eu mandei um currículo recentemente para isso, mas não me chamaram. Ai, não acredito. Nem eu, fiquei passada. Na próxima, na real, vamos trocando essas ideias aí, por favor. Surgiram umas perguntas aqui, gente. Vou ver aqui, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa e interromper, assim, vocês só me cortem, tá? Por favor. Que é isso, eu ainda tô entendendo também como funciona essa mediação ainda de live. Tá. Pisse e Caru, vocês conseguem visualizar que já são referências para quem ainda não está na academia? Como é ser e viver a resistência a todo momento? Pergunta da Joyce Mello. Tu pode repetir a pergunta? Deu um ruído, eu não consegui escutar direito. Amigo, vê se lê ali no bate-papo, talvez tu lendo seja melhor. Tá, peraí. É que eu tô no Porque é isso, celular, né? gente, e daí é tudo meio... Uhum. Tá. É que eu tô aqui no meio do... Aí o pessoal fala atrás, né? Tá. Quer que eu leia de novo ou tu prefere ler Não, eu ali? consegui, eu achei Tá, aqui. tá. Que eu acho que é mais fácil, né? Posso responder. Tá. Sim. Tá aqui, né? Vocês conseguem visualizar que já são referências para quem ainda não está na academia. Ah, eu não sei dizer ainda, porque, enfim, preciso começar a publicar, tal. Acho que tem algumas amigas mais próximas que falam que consideram muito o pensamento que eu estou produzindo, né? E que, na verdade, eu produzo coletivamente. E principalmente a partir da Louca de Favirense. Então, né, é uma produção coletiva de conhecimento que a gente vai, de certa forma, também legitimar na universidade, né? E desse local a gente
é considerada referência, né, para pensar HIV e AIDS sobre muitas perspectivas, né, e a partir de um conhecimento que não é biomédico ou biomedicalizante estritamente, né, e que vai reconhecer as estruturas sociais, institucionais, né, questiona modelos de prevenção que estão estritamente preocupados com pessoas que não vivem com HIV, né, como se nós positivas já tivéssemos cruzado uma fronteira de humanidade do qual já não existe mais nada para se prevenir. Então, enfim, acho que quando a gente traz essas discussões, a gente rompe com um silêncio bastante normativo na AIDS e trazer isso para a academia também acho que é criar um espaço que pode ser referência para muita gente que se sente muitas vezes culpada ou tipo, porra, não consigo aderir à medicação, não consigo fazer tal coisa, então a culpa é minha, né? Porque é a narrativa que circula. Então, acho que essas pessoas, eventualmente, elas vão, se elas tiverem acesso a isso tudo, elas vão acabar se sentindo representadas em algum nível. Eu acho que... Bom, eu não tô no mestrado ainda, né? Eu pretendo seguir os estudos a partir das transmasculinidades, assim, e a partir de transvivências, e acho que, enfim, o que a Psi fala também sobre conhecimento, o conhecimento não é produzido só para nossas próprias existências, é um processo coletivo, assim, acho que concordo, por mais que existam as individualidades, enfim, o que a gente gera é algo coletivo, né? A gente se vê dentro de uma coletividade, né? E, enfim, acho que também, assim, não consigo me ver, assim, ainda como uma referência, até porque o meu percurso está iniciando, então, acho que... Mas acho que eu, assim como outras pessoas transmasculinas, como outras pessoas trans, travestis, estamos aqui tensionando e tentando entrar na academia e tentar mudar um pouco essa lógica sistêmica, né? Sistema de cisgênera mesmo, assim. E que justamente para poder fazer se pensar em outras formas de produção de conhecimento, mas também que esse espaço também sejam espaços mais acolhedores e para novas pessoas entrarem, né? Que seja um espaço que não, enfim, talvez seja um pouco tópico achar que um dia talvez realmente vai ser acolhedor, mas acho que por que não lutar para isso, que isso seja de fato, né? Por que não criar mecanismos de resistência e achar aliados e aliadas cis dentro dessas instituições para que nossos corpos também estejam nesses espaços produzindo e sendo reconhecidos e visibilizados, né? E que a nossa produção de conhecimento também seja referência para outras pessoas, né? E não só referência dentro da academia, mas também a referência para pessoas que não querem se ver dentro da academia, né? Nossa, total, Carol. Fiquei aqui brisando. É muito importante isso que você falou, né? Porque isso diz de da gente, nosso pensamento ser considerado, né? O que é bem difícil. Assim, inclusive pensar em trabalhar, por exemplo, com a categoria analítica da cisgeneridade, que é uma coisa assim que o movimento trans produziu. A Viviane Vergueiro colocou isso a partir de reflexões coloniais, né? Para produzir o mestrado dela. E é uma categoria em disputa ainda, não é todo mundo que usa, não é todo mundo que considera, né? Por quê? Porque é muito difícil se marcar, né? É muito mais fácil você apontar o dedo para outra pessoa e falar, você é trans, você é travesti. E eu sou o quê? Eu sou o que existe, eu sou o normal, né? Sou a regra, e, tipo, porra nenhuma. Então, tipo, precisa fazer esse exercício também de se delimitar em determinado local, né? E criar uma responsabilidade social a partir do momento que você entende que isso gera privilégio para você, né? E aí, se você está tudo bem com o privilégio, aí eu acho que a questão é ética. Eu acho que essa discussão também traz muito sobre é algo muito parecido, assim, com a discussão sobre a branquitude, né? Desse lugar que é a branquitude, sobre, acho que também outras categorias também podem ser pensadas a partir desse lugar da hegemonia, né? De que é sempre o outro que que é sempre essa construção do outro, né? E que o outro é sempre a minoria, né?
Então, quando se coloca que pessoas, que grupos minoritários, daí também tem toda essa fetichização, né, dos grupos minoritários, de, enfim, e que, no fim das contas, é só uma reprodução tanto colonial, assim, sobre as corporalidades, né, sobre as múltiplas existências, assim, e que de minoria não tem nada, né, tipo, convenhamos, assim. Talvez só a minoria política, assim, institucional, né? Só. Sim. Tá, tem uma pergunta aqui para mim. Lu, se quiser se sentir confortável, poderia falar sobre o rolê de escolher as disciplinas no começo da pós, sobre os temas disponíveis para ganhar os créditos. Do Michel. Ai, Michel. Então é bem difícil, né? Eu acho que a Pis também pode falar um pouco, talvez, sobre isso. Mas, nossa, assim, que sei lá, que o comitê que elabora isso da Faculdade de Saúde Pública e da pós-graduação, me perdoe, mas, gente, tipo, as disciplinas são oferecidas ainda, elas são. Seria legal uma reformulação, assim, eu acho, do que é oferecido, assim. E, nossa, eu senti muita dificuldade, assim, para escolher as disciplinas que eu fui escolher. Eu entrei no mestrado agora, no início do ano, né? Bem nesse da pandemia aí. E aí no primeiro semestre, assim, quando eu fui escolher, tipo, eu quis escolher umas coisas que tivessem mais a ver com gênero, tipo, sei lá, gênero, sexualidade, aí também dessa perspectiva decolonial, assim. Aí, nossa, eu achei, tipo, umas disciplinas muito legais, assim, para fazer, que elas, tipo, não são mais ofertadas, assim. E aí, sei lá, eu acho que acaba meio que eu senti que muita coisa eu acabei optando por fazer mais porque eu tinha que preencher crédito do que porque eu achava que seria alguma coisa que talvez iria, sei lá, construir, assim, enquanto pesquisa, assim, enquanto vivência mesmo, né? E eu acho que precisaria de uma reformulação, só que aí vem toda essa questão, né, que já foi muito bem exposta aqui, sobre essa questão que ela é estrutural mesmo, assim, como é que tu vai pensar que vai estar se ofertando essas disciplinas se as pessoas que estão nesse lugar de construção, né, desses saberes, tipo, tá dentro dessa hegemonia mesmo, assim, né, desse o que é o humano com H maiúsculo, né, que é o branco, cis, sei lá, o homem, né, muitas vezes heterossexual, e, enfim, aí eu acho que é bem complicado, né. Não sei se tem mais muito a falar sobre isso, mas foi um processo um pouco difícil. Eu acho que é isso mesmo. Eu escolhi, enfim, tem as disciplinas obrigatórias, né? Que não tem como fugir. E algumas eu fugiria, sem dúvida. E tem as optativas. Aí eu fui atrás do que me interessava, né? Eu consegui encontrar algumas interessantes. Eu fiz, tipo, no IRI FESP, FESP, né? Saúde Pública, isso. IRI FESP, que foi junta, uma disciplina que foi bem legal, na real, de segurança e saúde global. Fiz na medicina, fui fazendo isso, entendeu? E para mim isso, acho que eu criei um currículo interessante, assim, mas é claro que acho que as disciplinas elas nunca vão contemplar a gente da forma como a gente quer, né? Porque a academia também às vezes ela é meio engessada, né? Tipo, acho que precisa fazer isso que você está falando, tipo, se abrir para o novo, pensar outras perspectivas, outros olhares, né? Às vezes a gente fica meio assim, meio desgastada, né? Mas é, é o que tá tendo, né? Por enquanto, infelizmente. Olha, o Diego Dias tá aqui, né? Chique. Lu, você tá falando? Se estiver falando, você tá duplando. Olha eu aqui, né? Gente, isso é muito bom, sério. Tipo, só a boca mexe, assim. Tá, ó. Eu tava lendo a pergunta dele, que tu comentou sobre ele, aí eu já... Ó, queria perguntar para a Pisse sobre a experiência de ter escrito uma dissertação com linguagem neutra e os desafios que isso coloca para a descrição e para o, entre aspas, conhecimento.
Gente, eu não acredito que escrever uma dissertação com linguagem neutra, babado, sério. Escrevi, gente, essa hora o meu Chiquérrima. orientador deve estar me matando, porque ele tá lendo, né? Eu escrevi assim, Amo. foi difícil, não é fácil, porque, enfim, a gente é educada numa língua de uma forma muito específica, né? Extremamente binária e, e que generifica tudo, né? E aí é bem complicado. Aí o que que eu fiz? Eu segui um manual muito específico, né? Esqueci o nome da pessoa. E também existe tipo uma orientação que vem inclusive do Parlamento Europeu, né, para a língua portuguesa, de ajuste da língua portuguesa. Então existe já uma produção de documento que propõe uma linguagem inclusiva. E aí eu achei que seria importante topar esse desafio por questões das pessoas trans, acho que do- diz muito de onde eu venho também, né? Movimento social, enfim, da rua, e, e também, além de considerar o pensamento trans, e sobretudo o pensamento trans não binário, também diz de considerar a diversidade sexual, né? Pensando nas pessoas intersexo. E é uma questão muito importante para as pessoas intersexo, né? Porque o que essas pessoas passam de mutilação genital, de hormonização, né, para se enquadrar dentro de um gênero que o médico acha que tem que ser, né? Então, assim, é um processo muito violento. Então, a partir do momento que a gente escuta essas pessoas e considera o pensamento delas, a vivência delas, não tem como a gente seguir com um modelo que vai continuar violentando, produzindo esse nível de violência e que vai recair sobre todas nós, né? Porque se a gente vai discutir, por exemplo, como a Radfem, né, como uma pessoa que fala que pessoas trans não existem, não sei o quê, a partir do momento que você chega na diversidade sexual, você fala de intersexualidade, gata, não é só XXXY, acabou, você quebrou o argumento dessa pessoa ao meio. Tipo, e aí, e agora? Tipo, e agora que a biologia que fundou o teu pensamento, porque eu fico pensando que essa produção de gênero, de raça, de sexualidade, ela é construída num momento muito específico, né, para você justificar uma desigualdade social dentro de uma sociedade europeia que estava falando, somos todos iguais, igualdade, liberdade, fraternidade, não sei o quê, mas olha, tá uma bosta. Então, biologicamente tá uma bosta porque você é mulher menos, porque você é homem menos, né, na verdade, você é não sei o quê, você é negro. Então você cria esse pensamento eugênico, né, para pensar a diferença não como pertencimento, mas como marginalidade. E é essa mesma linha de raciocínio que você chega, né? Então eu acho que assim, voltando, foi muito difícil produzir essa dissertação em linguagem neutra, não sei o que meu orientador vai achar, não sei como esse texto vai ser recebido, não faço ideia. E isso se estendeu para um desafio que é tipo, além de eu escrever normalmente, sei lá, tudo em linguagem neutra, eu não generifiquei as pessoas, pessoas assim mesmo que estavam no texto, sabe? Sei lá, deputado, deputada, não sei o quê. Eu escrevi deputade, porque, sei lá, às vezes ninguém me garante que Érica Cocai é uma mulher. Ninguém me garante, entendeu? Então, tipo, não vai ser eu que vai chamar a pessoa de mulher e correr o risco dela falar assim, eu não sou mulher. E aí? O que a gente vai fazer, né? Então eu fiquei pensando em todas as questões e eu falei, eu vou escrever isso e vou ver o que vai dar. É um desafio? É um desafio. A leitura dá para ficar corrida, dá para você ler, você consegue, é inteligível, entendeu? Não é difícil. Eu acho que requer um esforço para mim, requer um esforço para quem está lendo, requer um esforço muito maior para quem está debatendo com isso com a própria vida, entendeu? Então, assim, a gente precisa se mobilizar e a linguagem, ela diz dessas transformações culturais na sociedade. Então, ou a gente caminha junto, ou a gente vai andar de mão dadas aí com o bolsonarismo. Acho que é isso. Bafo. Gente, eu acho que talvez eu já vá ter que ir indo para as considerações finais, porque me pediram para a gente finalizar a live umas 15 mesmo, para poder dar tempo de iniciar outra e tal. Aí temos 6 minutos ainda. Eu queria agradecer muito mesmo assim a presença de vocês aqui, foi maravilhoso. Acho que foi uma troca
incrível, assim, de uma potência imensa. Eu espero que a gente continue se cruzando aí nesses corredores da vida. E surgiu uma pergunta aqui, eu não sei se dá tempo de responder. Podemos ir até 15h30, ok. Então, corta aí toda essa fala bonita que eu tava construindo aí. E, ó, pergunta de Denise Moraes Pimenta. Quem seriam as referências acadêmicas e não acadêmicas de vocês? Gente. Nossa, então, assim, para mim está sendo... Eu estou construindo, assim, os meus referenciais teóricos, até porque eu ainda não consegui, de fato, começar a estudar para o mestrado, assim, para seleção, e para fazer meu projeto de mestrado. Mas, porque, enfim, eu vou recém apresentar meu TCC no Direito esse semestre, então, aos passinhos, né? Mas é isso, assim, eu venho, assim, um grande exponencial para mim, assim, é a Viviane Vergueiro, que traz também sobre autoetnografia e que é algo que talvez eu venha pensando em construir também. Enfim, também fiz um curso e venho lendo coisas escritas e acadêmicas pelo Caio Lemos, que é um homem trans do Ceará. Então, assim, tento trazer, claro que para além, assim, a minha ideia de construção teórica e referencial teórico, assim, é beber da fonte de nós como Brasil, assim, né, de pessoas trans, assim, a minha ideia é isso, assim. Mas, claro que não, numa epistemologia, assim, acadêmica, não tem como também não beber das fontes europeias e, enfim, né, ocidentais, assim. Então, assim, outra filósofo que eu também gosto de pensar muito e que venho lendo é o Paul Preciado, pensando também em gênero, e também, assim, também pela experiência dele como uma pessoa, enfim, dissidente de gênero, como ele mesmo se coloca, né? E, enfim, assim, venho lendo um pouco sobre Donna Haraway, pensando ali num contexto de um corpo ciborgue, mas é isso, assim, acho que principalmente tentar trazer e pensar a partir do nosso saber e saber popular daqui, assim, e por pessoas que já estão na academia, né? Acho que quando a gente traz a Viviane ou traz, enfim, o Caio Lemos, a gente também está trazendo conhecimento feito por nós aqui no Brasil, né? E acho que isso é muito potente, assim, trazer nossos contemporâneos, digamos assim, que também estão produzindo conhecimento a partir também das suas vivências e a partir dessas rupturas binárias cisgêneras, né? Mas aí eu não sei, a Psi, ela já tá ali, já entregou, deve ter mais referencial teórico do que eu, com certeza. Nossa, não, imagina. Eu tava aqui pensando, tipo, a gente compartilha de várias referências. Tipo, Caio Lemos, com certeza, né? Inclusive já ficou lá em casa, eu tive a oportunidade de conhecer ele, trocar várias ideias. É uma super referência para pensar a biomedicalização, enfim. E a Viviane Vergueiro também, né? Tipo, a forma como ela descreve a cisgeneridade, né? Atrelando a branquitude e a heteronormatividade é fantástica, tipo, eu achei assim incrível e me ajudou muito a produzir uma noção de dispositivo da AIDS, né, que é o que eu vou trabalhar na minha dissertação. Tipo, pensar a AIDS como um dispositivo e um dispositivo que mobiliza estruturas de poder da branquitude, da cis-heteronormatividade, né, que vai produzir a criminalização da transmissão do HIV. Então, assim, essas referências elas atravessam assim o meu trabalho também. Também os trabalhos da Cel Cavalcante, né, que é uma travesti da UFRJ, fantástica, que tem um texto incrível para pensar a Operação Tarântula, né, e a racionalidade eugênica da Operação Tarântula, que é um tema super pouco discutido na academia e que só na academia, né, porque se a gente vai conversar com qualquer travesti, principalmente as travestis mais velhas,
de São Paulo que passaram pela Operação Tarântula, Operação Riquete, Condom, Esquadrão Mata-Bicho, a gente vê que isso é uma coisa assim, muito comum, que atravessou mesmo e definiu a vida das pessoas, né? Aí você chega na academia, você encontra um artigo, uma citação, uma coisinha de nada, assim, né? Tipo, então, se não é a gente entrar nesses espaços e produzir conhecimento sobre as coisas que a gente passa, que a gente vive também, não acontece, né? Eu estou tentando agora entrar no doutorado e estava pesquisando sobre, eu queria estudar vulnerabilidade em HIV em homens trans e transmasculinos. E não existe nenhum estudo, não tem nenhum estudo sobre isso. E foi uma coisa que me preocupou bastante, né? E os estudos que eu achei são internacionais e não são sobre vulnerabilidade, são sobre comportamentos de risco, né? Que é uma perspectiva que eu já tenho tentado me afastar um pouco disso. Então, enfim, aí fora essas referências e as referências que também que são brancas, esses gêneros, mas que eu também considerei importante para pensar AIDS, o Perlonger, por exemplo, né? Nestor Perlonger, um antropólogo argentino, a Larissa Pelúcio, enfim, tem uma galera assim importante, o Guilherme, enfim, tem uma galera importante assim para discutir essas questões que realmente não tem como não dialogar com essas pessoas, né, para produzir o que a gente está produzindo. Mas também é dialogar, sei lá, eu tento fazer esse esforço de que nem é um esforço, na verdade, é uma inspiração, dialogar com essas outras pessoas que a gente estava comentando. Fora isso, tem aquele fogo que vem da aventura profana, entendeu? Que vem da vulcânica, que vem de várias pessoas que estão produzindo muita coisa na sociedade que gera inspiração e dá muita energia para a gente seguir adiante e falar, é isso mesmo, a gente tem razão, entendeu? Bora produzir conhecimento e vamos fazer isso pela gente, tentar criar uma rede de tecnologia social, de conhecimento e de cuidado para a gente prosperar. Então, assim, referência, acho que nesse momento, principalmente, acho que a gente nunca teve tanta referência para olhar, sabe? Acho que a internet ajuda muito também nesse processo, né? Assim, e eu acho isso muito interessante, muito. Eu acho que a internet é isso, né? Agora, bom, já antes mesmo da pandemia, mas agora na pandemia que as coisas estão mais distantes socialmente, assim, é isso, assim, é uma fonte muito rica, assim, de conhecimento, de produção de conhecimento. Inclusive, assim, uma das referências também que é bem novo, assim, e quem tiver interesse em pesquisar é a revista Estudos Transviades, que é, enfim, coletivo de pessoas transmasculinas, que só recebe material de pessoas transmasculinas. É bem interessante, assim, eles, enfim, teve um volume e 2 números, inclusive a capa do segundo é uma capa que foi escolhida, uma ilustração minha, fiquei bem feliz. E assim, só de tu ler assim, um pouco das páginas, assim, é muito potente, é muito bonito, assim, porque vai desde ilustrações a poemas até, enfim, textos acadêmicos propriamente ditos, e essa tensionando, assim, né, as masculinidades, tensionando enfim, a cisgeneridade também, assim, né, mas a partir, então, das corporalidades e principalmente transmasculinos, né, de homens trans, binários ou não binários, assim. Então é isso, assim, acho que para além da revista também tem vários coletivos que também produzem conhecimento, né? Inclusive tem o de vocês, né, dos hackers, que Lu participa, que eu acho babado, e é isso, assim, né? Acho que se a gente for parar para pensar, existe muito conhecimento, existe muita potência e só não... Se a pessoa não conhece é porque tem algo errado, assim, se não conhece uma referência trans, enfim, é porque, enfim, precisa se repensar um pouco aí, assim, porque o que tem da gente produzindo dentro da academia e fora da academia é impressionante, assim, então... Ai, massa, gente. Eu acho que, enfim, né, todas as pessoas que vocês falaram me contemplam bastante também.
Eu acho difícil pensar em, tipo, referência, quais são as suas referências, porque eu considero muito que, tipo, todas as pessoas que constroem com a gente, né, que estão aí, tipo, fazendo o nosso corre e tal, fazendo um corre junto, né, já são referências, assim. E eu ando pensando muito num conceito que a Abigail Campos Leal, a Bibi, que é uma amigona minha, inclusive, traz sobre referenciar, que é ter, tipo, um compromisso ético, assim, de estar, tipo, realmente, sei lá, seria, tipo, colocando nome, assim, de onde tu tirou aquele conhecimento, né? Então, de estar realmente, assim, citando as pessoas, tipo, na elaboração que tu teve da ideia, enfim. Eu acho que a Bibi conseguiria explicar muito melhor do que eu explico, mas eu entendo isso enquanto compromisso ético mesmo, assim, de trazer essas referências que são referências diárias, né? As pessoas se constroem junto, assim, com a gente. E eu acho que é isso, assim, eu estou tentando construir bastante nesse lugar, assim, na minha pesquisa do mestrado agora, de trazer também essas referências de fora da academia, né? E tem também, tem um pessoal também que produz bastante nessa parte da... Ai, que barulheira que tá aqui. Nessa parte, tipo assim, da galera que produz nesse lugar da biologia, assim, tem uma mulher trans, a Lucy Souza, que ela é paleontóloga e bióloga, que ela produz bastante conhecimento, assim, desse rolê mesmo, assim, de sexo biológico e tal, assim, é bem interessante. Tem a Geni Nunes também, amo a Geni, que ela é uma pessoa não binária, guarani, psicóloga, e que ela também faz uma análise muito fodida, assim, sobre colonialidade, gênero, racialidade, assim. Tem o Lino Arruda, que é uma pessoa transmasculina, que produz a série do Monstrans, que é sobre essas existências monstruosas, assim, de vivências trans. E, eu acho que é isso, assim, sei lá. Tem muitas mais outras pessoas, mas essas são as pessoas que eu quis trazer por hora e que eu lembrei, né, na real. E, enfim, gente. Vocês querem falar mais alguém? Vocês querem falar mais alguma coisa? Gente, surgiu outra pergunta. Eu não sei se acham que dá tempo. Deixa eu ver aqui. Você acredita que esse processo de descolonização encontra espaço no campo acadêmico? Isso já não veio. Isso já veio, não veio? Ou eu tô louca? Que eu tô louca, eu tô, mas já, né? Tudo bem. Rolou um bug no sistema aí. Não dá para sustentar o sistema aqui. Muito difícil. Vai cair tudo! Eu acho que, sei lá, né? Uma palavrinha final é contratem pessoas trans, pessoas negras, entendeu? Chama a gente para dar uma consultoria, sei lá, elabora estratégias, as consultorias aí de graça. Enfim, elaborem estratégias, gente. Eu sei, a galera é criativa, vai. Várias professoras, professores aí da faculdade, pô, faz várias pesquisas, várias coisas. Consegue elaborar uma estratégia para poder dialogar com a gente, né? Ter a gente perto, assim. Não é também uma obrigação só nossa ficar pensando, meu Deus, como, né? Quer dizer, no final das contas né? De como que a gente vai hackear, entrar nesses espaços. E também, como a Júlia do Bairro falou, né, construir outras coisas, que eu acho que isso a gente já faz, né? Mas não quer dizer que não seja importante entrar nesses espaços também. Mas assim, eu acho que precisa ter um comprometimento com o coletivo de verdade, porque senão vai ficar só a gente da identidade tal lutando para isso, entendeu? Acho que se não tiver as pessoas cis, branca, liade, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. E talvez quando a gente chegar, nós já vai chegar com sangue nos olhos. O que eu acho que é o que está acontecendo. E valorizar também esse conhecimento, né? Enfim, e quando se pensa em valorizar esse conhecimento, acho que também não só dos professores e professoras que trabalham com gênero, das sociais ou da antropologia, enfim, né? Eu acho que em todas as áreas de conhecimento, assim, desde lá, da arqueologia, sabe? Até, enfim, museologia, medicina, enfim.
ter, sim, espaço e para contratar estudantes ou, enfim, pessoas negras, indígenas, trans, porque quando se está nesse espaço também se tensiona e consegue ter, enfim, né, além de ter uma geração de renda, também tem a valorização desse conhecimento, né? Enfim, então acho que se você que é professor ou tem uma empresa que eles, né, nos contrate, você que pensa em políticas públicas, sabe, assim, pensa assim, em cotas, assim, nossa, eu sou muito a favor das cotas para pessoas trans nas universidades, não só na pós, mas nas universidades, na graduação mesmo, sabe? Enfim, assim, é isso, assim, acho que é pensar, e quando vier alguma pessoa trans com projetos, assim, além de pensar em fazer em conjunto, também tentar dar essa bolsa, né, enfim, porque eu acho que também o que aparece de trabalho gratuito, assim, não é, sabe, porque é trabalho, né, gente, a gente também tem que entender que conhecimento é uma forma de trabalhar, né? E só que não é uma forma de trabalhar que para muitas pessoas acaba sendo não remunerado, né? Então, tornar isso também uma forma de remuneração para também valorizar esse conhecimento. Total, e ser uma travesti, ser trans é caro no Brasil, gente. Sim. É caro. Ai, gente, muito bom. Eu ia falar, libera o PicPay aí. Põe a conta do Nubank. Não, mas assim também, se alguma pessoa quiser estar contribuindo, seria legal um chapéu virtual, né? Seria bem interessante, assim, para todos que estão apresentando, aliás, porque tem muitos dias de Baforal, tem mais pessoas muito incríveis, fodas, com, sei lá, um puta conhecimento, assim, para passar, que vão estar também aí dialogando conosco todos esses dias. Então, acho que é bem interessante a gente pensar em criar mesmo essas estratégias, né, para se manter vivo, né? Porque, infelizmente, a gente vive no capitalismo e uma das maneiras de se manter vivo é com a geração de aqué, então acho que é isso, gente. E eu vou ir para... Quer falar, amigo, alguma coisa? Sim, eu ia só finalizar, assim, que além de agradecer esse espaço, sim, pelo convite, eu acho que quando a gente fala sobre mecanismos e criar mecanismos, eu acho que o Baforal é uma forma também disso estar acontecendo, né? Enfim, né, um dia só feito, enfim, uma live só para pessoas trans, acho que isso também já diz bastante, assim, sobre esse espaço, sobre a construção do Baforal. Eu acho que está sendo muito bafo, assim. Realmente parabenizo vocês, assim, que estão na organização. Eu vi também, dei uma olhada na programação dos outros dias, eu tô achando incrível, assim. E acredito que é isso, assim, quando eu falo também sobre criar espaços dentro da academia, é um pouco o que vocês estão fazendo também, né? Esses espaços também de ruptura, né? Das fissuras, assim, que são tão enrijecidas da academia. Então, acho que quando se cria esses espaços de trazer as múltiplas vivências, assim, cada um com a sua, também é uma forma de resistir, sabe? A esse saber ocidental e colonial, assim. Então, acho muito bafo isso, sim. Sim. Inclusive, eu queria falar agora de uma estratégia prática que eu achei muito massa, que a Flávia Mello fez, que também constrói com a gente, que a Flavinha organizou um grupo que é um grupo de estudos para auxiliar pessoas trans e mulheres racializadas a poder entrar no doutorado, eu acho, ou no mestrado, enfim. Gente, às vezes eu esqueço um pouco as coisas, então, tipo, se a Flávia quiser falar melhor também em algum momento, para ajudar a ingressar na pós-graduação mesmo, assim. Eu acho que essa é uma estratégia prática muito interessante que a gente poderia, inclusive, estar construindo, né, em coletivo mesmo, para poder acessibilizar, né, esses lugares de, sei lá, como a gente puder estar se apoiando, assim, né. É uma dica. A gente deu várias dicas aqui, gente. Anotem as dicas. Foi uma consultoria bem chique. Foi mesmo.
Tá, amores, eu vou encerrando então, tá? Tudo bem? Vocês gostariam de falar mais alguma coisinha? Muito obrigada por todos vocês também. Estou muito feliz de estar aqui. Foi muito rico e vocês arrasaram na produção. Parabéns. Valeu. Eu queria agradecer o pessoal também que estão fazendo um puta corre, assim, pra gente poder estar aqui. E, enfim, agradecer vocês, né? Retomo meu discurso bonito que eu tava fazendo antes. E é isso, gente. Espero que a gente continue construindo juntos aí. Vamos potencializar esses transafetos também. E todas as atividades possíveis de serem construídas. E acho que é isso. Eu não sei se eu encerro, se alguém encerra a live. Como é que funciona aí o auxílio técnico da TI? Valeu, TI. Vocês arrasaram muito. Vou passar um vídeo agora, tá, gente? Então fiquem atentos. E mais uma vez, muito obrigado, gratidão. Super good vibes aqui. Mas valeu mesmo, assim, gente, pelo tempo de vocês, por todo esse carinho aí. Obrigada.